Então eu quero falar sobre o primeiro episódio de Death Note. Eu gosto muito aqui de analisar os primeiros episódios, porque eu acho que a partir deles a gente pode pensar uma série de coisas, problematizar a própria obra, né, como ela, as questões que ela traz, a partir de uma análise mais detalhada, se debruçando sobre um episódio mais especificamente, acredito que isso permite a gente trazer uma série de questões que a obra ali se propõe a retratar, ou a sugerir, ou abrir caminhos para a gente pensar. E Death Note é uma obra que tem uma legião de fãs, né? Ali fez muito sucesso nos anos 2000, ali na primeira década dos anos 2000. O anime é de 2006 e esse é o primeiro episódio que eu quero tratar. Sobre o que é o episódio? O primeiro episódio começa ali no mundo dos Shinigamis, do que depois a gente vai saber que é o universo dos Shinigamis, o mundo dos Shinigamis, com o Shinigami Ryuki, que vai ser uma figura central no anime, que está completamente entediado. Ele está ali no mundo meio desértico, meio caótico, né? Aquela coisa sombria, no qual a gente tem ali outros Shinigamis jogando e ele está numa situação total de tédio, ele se sente entediado. Guarda essa palavrinha porque ela vai ser chave. Sabe por quê? Porque imediatamente corta para aquele que vai ser o protagonista do anime, que é Light Yagami. E ele está na sala de aula partilhando o mesmo sentimento que o Shinigami que a gente acabou de ver. Ele está ali no meio e tem indivíduos inclusive jogando também. Na sala de aula tem um menino ali que está com, parece um que está com um videogame ali jogando. Tem outros ali que está na frente, o professor dando aula, coitado. E a turma ali, parte da turma conversando, outros distraídos, uma que está atrás dele ali está com fone de ouvido, ou seja, tá um ambiente também caótico. A sala de aula onde deveria estar todo mundo ali focado no professor, no que o professor está trazendo e ensinando. Isso para mim como professor dói de ver, né? Mas é um ambiente ali caótico, que é bem parecido com o que a gente vive nas nossas salas de aula hoje. E, e tem um detalhe aqui, desculpa, que é bem interessante, é que Light é o único que está olhando para fora. Ele está distraído também da aula ali, disperso, mas ele está olhando para fora. E nesse olhar pela janela da sala é que ele vê um caderno, o Death Note ali, que vai dar nome à série, cair, né? E nesse momento a gente tem ele contemplando o mundo lá fora e se sentindo completamente entediado. Aparece de novo a questão do tédio. Ele sai da sala ali, enquanto vai lá, pega o caderno, a gente vê um garoto que ele tem aquele senso que às vezes é muito comum entre adolescentes, né? Não só entre adolescentes, mas aquele senso de excepcionalidade, né? Ele julga as pessoas ao redor, ele julga o mundo, ele observa o comportamento, ele é muito observador e ele se sente entediado com a forma como o mundo está, com as pessoas como elas estão, e não só isso, ele sente que o mundo está apodrecido, que o mundo está podre. E aí ele vai para casa e em casa ele pega o Death Note lá e ele vê as instruções ali que diz que o essencial, né, é lá que quem tem o nome ali escrito no caderno, essa pessoa vai morrer, né, se a pessoa que escreveu tem ela em mente assinar o nome ali, em 40 segundos ali aquela pessoa, se não especificar a causa, aquela pessoa vai morrer de infarto. Ele não acredita muito, mas ele resolve testar, já mostrando um pouco o caráter do personagem. Ele testa ali quando ele vê uma notícia, acompanhando ali pelo quarto dele, no aparelho, ele vê a notícia de que tem um bandido ali, um criminoso, que sequestrou algumas crianças, fez algumas crianças ali de refém, e a polícia está tendo muita dificuldade ali de resolver aquilo. Ele decide escrever o nome para ver o que vai acontecer. E é o que acontece. Em 40 segundos, o bandido morre e parece que o Death Note é verdadeiro. Parece que ele serve mesmo para aquele que está de posse do caderno ter poder sobre a vida e a morte das outras pessoas. Nisso, a gente tem o próprio Light aí decide comprovar, né? Decide comprovar se realmente isso acontece, até porque se tratou só de um caso aqui. E de novo a gente tem ele na rua ali, agora no ambiente mais público, mas naquela mesma situação, julgando as pessoas, observando. E inclusive a gente tem mais uma amostra do caráter, da personalidade do personagem, né? Porque ele julga que seria até um favor para a sociedade
matar as pessoas ali, colocar o nome dela no caderno e se livrar delas, porque a sociedade estaria melhor. E não só aquele que tem um personagem ali que aparece fazendo bullying com o rapaz, mas tantos outros ali, porque ele julga que essas pessoas não acrescentam nada à sociedade, né? Isso já de quebra aí serve para a gente olhar bem que o personagem, mas esse personagem muita gente ainda acha que ele é uma espécie de justiceiro e tal, mas já dá para ver que aí ele era alguém que menosprezava, inclusive, as outras pessoas, né? Que se achava no direito de julgar quem era bom e quem era ruim, quem era necessário ou quem era desnecessário para a sociedade. Mas aí ele se depara com a situação, que é uma situação que envolve um risco real de uma pessoa inocente ali, de um crime real, uma mulher abordada ali por um grupo de rapazes e ela está prestes a ser abusada ali por eles, né? Um crime horrendo está prestes a acontecer. E mais uma vez Light saca o caderno ali e vê uma oportunidade de usar o caderno e assina o nome ali daquele sujeito e de novo aquilo que o caderno afirmava se cumpriu. O bandido ali morre, não consegue consumar o ato de abuso, a mulher salva e Light vê que o caderno realmente funciona, que agora ele tem um grande poder em mãos. E aqui a cena é muito interessante porque, de novo, na primeira situação ele salvou crianças graças ao que ele fez. Agora na situação ele salva uma mulher de uma situação horrenda que estava prestes a acontecer. Então isso aqui já faz com que a gente crie uma empatia com o personagem, porque o que ele está fazendo ali para a gente não soa como um assassinato gratuito, pelo contrário, ele está fazendo, ele está salvando pessoas que, inclusive inocentes, no primeiro caso crianças, no segundo caso uma mulher, pessoas que costumam estar na sociedade em situações de vulnerabilidade. Isso já nos aproxima do personagem, traz essa ideia de que talvez seria bom a gente ter esse poder que ele tem. E talvez eu vou mostrar para você, não exatamente dessa forma, mas talvez a gente viva na sociedade em que a gente passou a ter esse poder. Mas aí o personagem do Light ali, ele julga que não é interessante. Aí veja, de novo, a gente vê como Light ele não é necessariamente esse justiceiro que parece, embora ele tenha salvado. Porque ele pensa muito bem, ele julga que não é bom que ele mate pessoas que lhe são próximas. E aí olha o elemento que a narrativa que joga pra gente. Ele entende que é preciso que haja um distanciamento, não podem ser pessoas que estão ao seu redor, ele precisa estar distante, já apontando que o que Light quer fazer ali é, na verdade, fazer algo que ele possa fazer em anonimato, que ele possa estar distante, que ele possa fazer algo que, inclusive, ele não suje as mãos, ele nem vai lidar com as consequências. Se aquelas pessoas, tinham pessoas que vão chorar por ela, embora a índole delas possa ser a pior possível, mas né, elas nem saber se elas realmente teriam cometido os crimes de que são acusadas, ele não teria que lidar com nada disso, né? Matando pessoas ali que ele não conhece, que simplesmente foi divulgado ali que elas cometeram um crime. Aí a gente corta lá e vê o Shinigami se dando conta de que ele já está há 5 dias sem o caderno, né? A gente tem essa passagem de tempo aí, que o caderno vai ficar pelo menos 5 dias ali na mão do Light até Ryuki chegar até ele, e Ryuki decide então lá no mundo dos Shinigamis vir atrás do seu caderno, e aí ele encontra Light no quarto. Antes disso tem uma cena interessante, de novo, para a gente entender sobre o que é Death Note, que a mãe de Light ali vê que ele está chegando agora cedo em casa, que ele está muito preocupado em estar mais em casa do que na rua. E aí Light demonstra que agora ele não está mais entediado, pelo contrário, ele inclusive fala que agora ele tem o que ele quer, o que ele precisava, o que ele queria para sair daquele estado de tédio que ele tinha. O que ele queria era poder, do quarto dele, mudar o mundo. Era o que ele acreditava que agora ele ia fazer. Do quarto dele, observando o mundo pela janela, e de novo tem ali a imagem dele do seu quarto, olhando o mundo, ele poderia mudar. Mas ali dentro daquele quarto que ele estava, nessa cena, surge o Shinigami, a gente vai ficar sabendo ali a partir do encontro deles, que trata-se de fato do Shinigami, de um deus da morte, que seria explica pra gente ali que é o deus da morte, né? Não sei, que existe em algumas mitologias, especialmente
na mitologia oriental, é um anime japonês. E aí Ryuk se apresenta e Light logo toma um susto, mas aí inicia um diálogo com ele e descobre uma coisa interessante, né, que já nos diz bastante sobre Death Note. Que Light, ele não, se ele quiser simplesmente descartar o caderno, ele não vai marcar com responsabilidade nenhuma. Ele está há 5 dias matando gente, assinando nomes ali, mas se ele resolver descartar o caderno, passar o caderno para outra pessoa, outro humano, né? Porque uma vez que o caderno está no mundo dos humanos, passa a ser dos humanos, ele pode dar e ele pode dar o caderno e ele simplesmente vai esquecer tudo o que ele fez. Essa é a responsabilização que ele vai ter. O Shinigami chega a dizer para ele que quando ele morrer, não é que ele vai ser necessariamente castigado, não fica claro. O que ele diz é uma coisa aqui que, de novo, para mim é uma alegoria muito interessante sobre o que é a alegoria que Death Note está construindo, é que Light, ao fazer isso, ao usar o Death Note, ele está destinado a, depois da morte, ir para um não lugar. Ele não vai nem para o céu, nem para o inferno. Ele estará num não lugar, num espaço que está entre o céu e o inferno, né? Até porque o anime tem muito essas imagens bíblicas, né? Nesse próprio momento aqui em que Ryuk chega no quarto dele, tem a imagem do Ryuk ali com a maçã. Na abertura do anime também tem Light segurando a maçã. A maçã é muito associada na cultura cristã ao fruto lá que Adão e Eva comeram e fez com que eles fossem vivessem a queda ali, fossem expulsos do paraíso. Embora a Bíblia, é interessante também a gente esclarecer esse detalhe, não fala que é uma maçã, fala que é um fruto. A maçã vem muito de uma tradição grega, né? Porque a maçã estava associada a deusa, inclusive, que é a deusa da discórdia. E aqui também é um paralelo bom com Death Note, que Ryuk, né? Ali o Shinigami, pelo amor de Deus, ele colocou o Death Note no mundo humano porque ele estava entediado, ou seja, ele queria semear a discórdia, que ele vai conseguir fazer, e a partir disso se divertir com os humanos, né, que é o que vai acontecer. E também o próprio Ryuk aqui diz claramente para Light, né, Light se achando ali, por que então que você me deu o caderno, né, pensando que Ryuk ia dizer que ele é Ryu, né, ou é Ryuk, agora eu estou em dúvida, é Ryuk mesmo. Dizer que ele é especial, ele vai, então, o Shinigami vai dizer, vamos chamar de Shinigami, fica melhor para a gente não fazer essas confusões tenebrosas, né? O Shinigami vai dizer para ele que, na verdade, tratava-se de um acidente. Ele não tinha nada de especial em Light, ele não tinha essa inteligência toda, e aí faz de novo uma alusão à questão bíblica, né? Porque Lúcifer cai lá pela sua vaidade, por querer se achar ali e querer ser igual a Deus, até esse lance da vaidade, da inveja. O próprio nome Light ali faz referência a essa ideia de Lúcifer, esse ser de luz, né, que acaba se achando e quer ser Deus, e Light, no final ali do episódio, vai dizer isso, que ele vai se considerar. Então a gente tem essa imagem bíblica, mas o Shinigami deixando bem claro para ele que foi um acaso ali o caderno ir parar na mão dele. E de novo aparece aqui a palavra tédio. O Shinigami vai dizer que fez isso porque ele estava entediado. E o próprio Light vai revelar a sua motivação. E aí, galera, não dá depois para romantizar o personagem, né? Quando aparece lá o L, que vai aparecer e vai criar um polo entre os dois personagens, aí muita gente... Eu lembro que eu tinha uma camisa de Death Note que ia para a escola, e os meninos vinham logo nessa lógica me perguntar, é time Light ou time L? Mas fica bem claro que Light vai dizer para ele que ele também começou a fazer tudo aquilo, usar tanto o caderno, e o caderno foi tão importante para ele, porque tirou ele do tédio, ele estava entediado. Então o elemento do tédio vai aparecer que não é à toa, eu já vou explicar o porquê. E aí a gente tem o fechamento com Light se apresentando como essa figura que agora vai ser uma espécie de Deus julgador e punidor. Ele vai estar vigiando do seu quarto ele vai estar vigiando, julgando e punindo a sociedade. Eu estou fazendo esse jogo de palavras aqui,
que quem conhece aí já deve ter lembrado. Tem um famoso livro de um filósofo francês chamado Michel Foucault, que foi bastante influente no século XX e até hoje, chamado Vigiar e Punir, que Foucault vai tratar do nascimento das prisões e no livro ele vai discutir como a nossa sociedade moderna, aquilo que é visto como sociedade moderna, ela vai criar um novo sistema de vigilância, instituições que vão se assegurar de manter os sujeitos disciplinados e domesticados, e também se assegurar de punir aqueles que têm comportamentos desviantes, né? Se antes era através da tortura, Foucault vai estudar lá como era feito, vai trazer inclusive casos de como era feito na Idade Média, em praça pública, através de um grande espetáculo. Na modernidade, você vai construir um sistema mais sofisticado. Primeiro, garantir que as pessoas estejam o tempo todo vigiadas nas escolas, nas fábricas, nas cidades, né? A configuração das cidades modernas, e vai ter espaços de punição para que os sujeitos que se desviem vai ter essa punição, que agora é uma punição que se propõe muito mais sofisticada, até porque para Foucault o poder não opera num determinado centro, mas o poder está difuso na sociedade. E pegando a ideia de Foucault aqui, trazendo para Death Note, tem até uma questão que vai além de Foucault nesse sentido, porque Death Note ele aparece ali num contexto de surgimento da internet, de popularização da internet, que vai se aprofundar muito depois, e é por isso que eu digo que Death Note, foi um anime bastante profético, que previu uma merda toda que a gente está vivendo aí, porque a internet criou um espaço poderoso, criou tribunais virtuais, onde as pessoas são vigiadas o tempo todo e punidas. Nós estamos o tempo todo com a sensação que nós estamos sendo vigiados, que qualquer palavra fora de contexto, qualquer má interpretação, ou até mesmo erro, né? Até porque nós somos humanos e a internet também cria essa ilusão de que existem essas pessoas super sensatas, todo mundo limpinho, né? Todo mundo meio que nessa como se fosse uma espécie de light, né? Nesse sentimento de que somos virtuosos, diferentes, e que todo mundo é podre, o mundo é podre, mas a gente é muito moralmente correto, muito moralmente bom, é perfeito, e os outros é que são problemáticos. E a internet criou, endossa inclusive essa concepção que é extremamente equivocada, mas cria na gente uma preocupação maior porque a gente está o tempo todo sendo vigiado, e não só isso, mas punido. Tem carreiras sendo destruídas, pessoas que são destruídas. Não à toa a gente pode observar que junto com o crescimento da internet, a gente teve o crescimento, a popularização dos reality shows, né? Pegue o Big Brother, né? O Big Brother é um espaço em que as pessoas estão ali, se propõem a estar literalmente vigiadas e serem punidas. Os telespectadores ali estão esperando uma palavra fora de contexto, um comportamento equivocado que vai acontecer, né? Até porque aí, juntando sobre o que é Death Note de verdade, não é à toa que a palavra tédio aparece em Death Note. Esses programas, eles são o tempo todo falados como programas de entretenimento, que tiram as pessoas do tédio. A internet é nos apresentada como um espaço de entretenimento para nos tirar do tédio, nos promete tirar do tédio. E é por isso que a internet alimenta esse sentimento light Yagami em nós, esse sentimento de portar um Death Note virtual, que pode ser o celular, pode ser o computador, e que a gente pode ali cancelar, eliminar, julgar, vigiar as pessoas que estão se comportando fora do que a gente espera. E aí aqui vem a complexidade, se há coisas boas nisso, e o próprio Light ali tem uma motivação também, como eu disse, ao salvar ali crianças, salvar mulheres, que é justa, né? Vamos lembrar também que parece que eu estou demonizando a internet as possibilidades que a internet traz, mas especialmente as minorias e várias pautas aí através da internet ganharam espaços, pautas importantes, grupos importantes denunciando coisas que outrora não seriam sequer discutidas, mas encontram inclusive soluções, encontram apoio ali para o combate a partir da internet. Essa é a complexidade, né? Voltando ao próprio reality show,
se você observar, o participante que consegue oferecer ali o melhor para as pessoas, geralmente é aquele que fica na condição de vítima, né? Por quê? Porque ele oferece um entretenimento que as pessoas tanto querem, tiram as pessoas do tédio com o seu sofrimento, por mais bizarro que seja isso, com o seu drama, mas ao mesmo tempo ele não é alguém que fere essa moralidade das pessoas, ou que choca as pessoas, porque quem traz esse choque, quem faz as pessoas, desperta nas pessoas esse sentimento de ódio, de repulsa, é aqueles que estão fazendo mal. Mesmo que depois essa vítima e essa pessoa que passa por vítima se mostre não tão vítima assim, um personagem, mas aí de novo, a internet é o espaço em que nós somos personagens. Aquilo que Light queria lá através do Death Note é o que a gente consegue através da internet. Acabar com pessoas, muitas vezes, destruir carreiras, destruir reputações, sem ter nem noção das consequências, porque aquelas pessoas estão distantes de nós. Nós não vamos ver o que acontece com a vida pessoal dela, não vamos perceber, a gente não precisa se sujar, se comprometer, se responsabilizar com nada. E é por isso que Death Note, nesse caso, se tornou mais atual hoje do que foi na sua época de lançamento. E é por isso que eu acho que é interessante você assistir e não cair nessa própria lógica que a internet alimenta, né? Eu sou time Light, ou eu sou time L. Pense sobre o que a obra, a crítica que a obra faz e pensar sobre nós mesmos, sobre o nosso comportamento da internet, sobre como nós usamos a internet, sobre esse Death Note que nós passamos a ter nas mãos aí, que é o seu celular, o seu smartphone, e que a gente está o tempo todo agora usando para vigiar, julgar e punir pessoas, né? Isso pode se voltar contra a gente mesmo. E a sociedade pode, no fim, criar uma sociedade que é aquilo que a gente vê no final acontecer ali com Light, um processo de desumanização. Ele deixa de se ver como humano e passa a se ver como uma espécie de Deus punidor que tem agora a missão de julgar e punir toda a humanidade, né? Death Note traz como, no fim desse processo, o maior perigo é a desumanização. Para encerrar, um filósofo Adorno, alemão, chamou a atenção que os nazistas gostavam de se jactar de que eles podiam ser acusados de ter criado tudo, menos o tédio. Governos autoritários, governos autocráticos, ideologias destrutivas, elas são ideologias que estão o tempo todo trabalhando com essa lógica de entretenimento, para não dar tempo às pessoas pensarem, para estimular essa constante necessidade da gente de estar agindo, de estar vigiando, de estar punindo, de não conseguir refletir sobre o que está acontecendo e ter que o tempo todo ali tomar partido, dar nossa opinião, fazer, que é o que a internet se transformou, né? E ao oferecer essa constante atividade, ao não permitir que as pessoas tenham tédio, tira das pessoas o tempo fundamental para a gente evitar cair nessas armadilhas, que é o tempo de reflexão, que é o que eu estou convidando vocês, inclusive, a fazer aqui nesse longo vídeo aí, mas é porque a obra tem coisas muito interessantes. Assista Death Note aí, certo? A partir dessa ótica, que aí vai ser uma experiência interessante, ou da ótica que você quiser, né?